Boa noite! Que alegria estar aqui com você essa noite. Estou muito feliz. Deixa eu pegar aqui, Estou muito feliz. É uma alegria estar aqui, poder bater esse papo com vocês. E deixa eu dizer uma coisa. Eu fiquei impressionado, estava até falando com o Fredson. Quanto jovem, mas mais impressionou, quanta menina bonita aqui, né, rapaz? Vocês estão bem jovens, né? Mas vocês, meninas, vocês estão lascados, né? Só tem bicho feio aqui, né? Eu ainda procurei para ver, dizer assim, tem pelo menos uma, não achei nenhum. Falei, coitada, eu vou orar por vocês, meninas, de verdade. Porque tem uma pesquisa, foi feita esse ano, inclusive, aumentou, né? A pesquisa anterior era de 2017 que eu tinha visto, era 52%. A desse ano aumentou, está em 60%. Em fevereiro desse ano foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que 60% dos jovens solteiros não pensam em casar. Se fosse aqui, você menina, eu ia entender por quê. Mas sabe por quê? A grande maioria não pensa em casar. É simples. É a carga que você traz da sua vida, da sua família. Você viveu ou vive ou está acostumado a viver um casamento que é um saco. Se tiver casamento, porque a grande maioria é pai e mãe separado. E a gente cresce aprendendo que casamento é um saco. Que depois de um tempo que vai casar, vai ficar chato. E a tua memória de casamento é algo ruim. Esse é um dos motivos. Mas eu queria entender qual é a realidade de vocês aqui. Quem aqui está namorando com alguém daqui? Quem está namorando? Levanta a mão aí. É só levantar a mão com vontade, poxa. Tá. Fazer outra pergunta. Quem aqui pensa em namorar? Estou ficando preocupado com alguns. Quem aqui acha o namorado lindo? Quem? Coitado de você, homem, porque tinha mais menina como levantada. Quem aqui acha a namorada linda? Ah, os homens estão mais espertos que as mulheres, tá vendo? Sabe por quê? Que a grande maioria de vocês, namorados... Rapidinho, quem aqui já é noivo? Quem é noivo? Tem algum noivo aqui? Tem. É doido. Eu não sei para quem é essa palma toda, do corajoso ou corajosa aí. Essa alegria todinha, um dos dois aí, tava difícil o negócio, né, não? Mas deu certo, agora vai. Sabe por quê? Que é muito difícil. Depois que a gente casa, você que é namorado e vai casar, está tendendo a isso, caminhando para isso. Por que é difícil a gente ter um casamento feliz, um casamento de sucesso? É simples, gente. É algo que permeia o ser humano desde Adão e Eva. Um negócio chamado egocentrismo. A gente cresce e a sociedade nos leva cada vez mais para o eu. É eu. É do meu jeito. É como eu acho. É como eu quero. Vou dar um exemplo. Sou pastor de casais, para quem não me conhece, né? Sou Silvestre, pastor de casais da Nova Igreja Batista Torquato Tapajós. E como pastor de casais, complementando, muito importante, sou casado, estou há 20 anos com a mulher mais maravilhosa, linda, gata e deliciosa do mundo, que é a Carol, mas não se empolga não que ela é minha. Aí, calma. Baixa o faixa aí que a de vocês está aqui. Sou pai de 2 filhos, do Paulo Silvestre, lindo e gato como pai. É a cara da mãe, o filho tem 17 anos, vai fazer semana que vem. E a Sabrina, uma princesa linda e maravilhosa, a cara do pai também. Mas ela tem 14 anos, ela não se empolgue. Nem queira conhecer, não tem porquê, desnecessário. Como pastor de casais, eu faço muito aconselhamento pré-nupcial na igreja, né? Jovens que vão casar, ficam noivos e querem saber se é a pessoa certa ou não para ele.
E num desses aconselhamentos, estava aconselhando uma vez, e aconselhamento pré-nupcial eu faço o seguinte: eu primeiro converso separado, um de cada vez, depois os dois juntos. E quando estava conversando só eu e a menina, eu comecei a perguntar dela, eu falei assim, o que você espera de um homem? O que você está buscando num marido? Aí ela começou, pastor, eu quero um cara alegre, eu quero um cara simpático, eu quero um cara carinhoso, eu quero um cara romântico, sabe? Eu quero um cara que me incentive, eu quero um cara que, sabe, seja o meu parceiro, eu quero um cara delicado. Eu falei, mana, para. Ela que foi. Eu falei, eu tenho a solução do teu problema, que vai resolver tua vida. Ela o que? Eu falei, faz o seguinte, casa contigo, mana. Porque tu quer tudo para ti. Eu quero um marido assim, eu quero um marido assado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que ele faça isso. Deixa eu te falar, tu não casa contigo. O que eu vou dizer para você hoje, se todo mundo entendesse, que a gente vai conversar aqui hoje, eu garanto para você, são 10 anos cuidando de casais, gente. Se o que você vai aprender aqui hoje, você entender e todo mundo entendesse, muitos casamentos nem começavam. E essa é a hora de você entender isso. Deixa eu pegar, minha curiosidade agora, eu quero pegar os noivos ali, vou ali nos noivos rapidinho. Cadê o microfone? Microfone, vou pegar aqui rapidinho. Tá ligado? Deixa eu falar com vocês rapidinho, eu quero chegar aí. Agora eu entendi porque a palma toda de lá na frente eu não enxergava direito, né? Corajosa tu, hein, mano? Teu nome? Elias. Elias e a? Jennifer. Jennifer, a corajosa. Gostei, Jennifer. Vamos lá. Elias, a Jennifer é legal? É. Ela é bonita? É. Cara, perdeu a chance agora, né, bicho? Eu tentei ajudar ele. Tá nervoso, vou entender. Ela é bonita? Ela é maravilhosa. Agora, meu irmão. Ô, o cara não perde a oportunidade, bicho. Ele gosta. Vamos lá. Ela é a mulher da tua vida? É. Deixa eu falar com ela agora, tô preocupado contigo. Ele é legal? Ele é o mais legal do casal. Ele é o mais legal? É. Ele é simpático? É. Tá baixo, dá pra aumentar só um pouquinho aqui? Acho que não tô ouvindo ela. Ele é o cara mais maravilhoso desse mundo? Sim. É doido, né? Ei, gente, tem chance pra todo mundo, gente. Tem. Acredite. Vamos lá. Você acredita que ele é a escolha certa pra tua vida? Tu tem certeza que ela é tudo o que você queria pro resto da tua vida nessa terra? Sim. É doido. Eu vou parar porque senão não vai dar certo aqui não. Tá ficando profundo demais o negócio já. Eu ia continuar, mas o olho dele começou a brilhar, eu fiquei com medo. Você já viu alguém, noivo, que vai casar triste, muito chateado, com raiva porque vai casar? Alguém já viu isso? Não, tu vê a felicidade dos dois, eu até saí de perto e estava ficando preocupado já. É uma alegria, a gente está em êxtase, é maravilhoso. Você sabia que esse é o grande problema dos casamentos? Como assim, Silvestre? Tem que ficar triste então? Não falei isso. Eu falei que o grande problema das famílias e dos casamentos é o excesso de dopamina.
Isso nos faz criar uma expectativa gigante na cabeça e você nunca vai ver noivo e noiva, namorado e namorada nenhum desesperado porque vai casar. Crente então, mano, esse aqui não fica mesmo. A expectativa que a gente cria na nossa cabeça, ela é gigante. A gente cria uma expectativa enorme do que vai ser o casamento, de como ele vai ser, como é que vai ser depois que eu casar, e ele é a pessoa certa para a minha vida. É, né? Ela é a pessoa mais importante do mundo, eu acertei. Cara, quando eu casar vai ser maravilhoso, porque vai ser assim, vai ser assado, e começa a criar expectativas incríveis. O problema é que a expectativa está na tua cabeça, e tu não casa contigo. Tu casa com uma outra pessoa que tem expectativas completamente diferentes das tuas. E por isso que a grande maioria, infelizmente, se frustra muito rápido. Como eu queria que essa alegria perdurasse até a volta de Jesus. O problema é que dá 2 anos, 3 anos, e não vai ser o caso de vocês, se Deus quiser. Mas chega lá no meu gabinete comigo para conversar, com 2 anos de casado. Eu falei, já? Tão rápido? Eu fiz 2 meses e meio atrás, 8 meses de casado. Eu falei, meu amigo, já deu tempo de brigar? Porque você não casa com você. A expectativa que criou foi tu. Você casa com uma pessoa completamente diferente de você. A gente cresce doutrinado pelos filmes da Disney. E a gente acredita que pelo simples fato de eu enfiar essa aliança no dedo, eu vou ser feliz para sempre. Isso é filme da Disney, Lesa. Isso não é vida real. Na vida real, a felicidade, ela não brota. Ela não acontece por causa de uma aliança, por causa de uma festa. Ela tem que ser construída, alimentada, trabalhada constantemente, porque o ciclo de formar paixão é hormônio, corre na veia. Se não for alimentada, morre, como qualquer outro hormônio. Então, entenda, a maior mentira que Satanás conseguiu incutir na humanidade foi o egoísmo, o egocentrismo, é tudo para mim, do meu jeito. Isso nos levou, para mim, a maior mentira moderna da humanidade. Sabe qual é a maior mentira moderna da humanidade? Chama-se machismo e feminismo. Isso é uma das maiores mentiras do cão. Raciocina comigo, gente, é tão óbvio, mas é tão óbvio, que a gente não para raciocinar. Sabe por quê? Porque a gente pega a narrativa externa e traz para a nossa vida. E o jovem é ainda mais fácil de ser influenciado por essas narrativas. Instagram, TikTok, e a gente vê aqueles vídeos bonitos, aquelas pessoas muito legais falando, e se ela fala, se a narrativa é dela, também tem que ser minha, porque se a narrativa dela é legal para ela, para mim também é legal. E a gente vai pegando narrativas externas e bota na nossa vida sem fazer sentido nenhum. Raciocina comigo, como é óbvio, gente. Só que a gente perdeu a capacidade de raciocinar. Simples assim. O que é o machismo? O machismo é um homem que é eu que manda do meu jeito, e me obedece, faz como eu estou falando e acabou. Não é isso o machismo? O feminismo, teoricamente, na sua essência, era para ser o antimachismo, certo? O que é o feminismo? É meu corpo, ninguém manda, é eu que faço como eu quero, do meu jeito e acabou. É a mesma coisa, gente. São 2 pessoas puxando para lados opostos e não vai funcionar nunca, casamento nenhum. E é aí que o cão consegue aos poucos ir destruindo as famílias. A gente não percebe que tudo que a sociedade vai implantando, e lembre o que eu vou falar agora, tudo aquilo que for normal para você, porque todo mundo faz, todo mundo fala,
desconfie, talvez não venha de Deus. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz na mão do maligno, gente. Quem controla a sociedade é o cão, não é Deus. Ele ainda vai retomar isso, mas hoje não é ele que controla. E tudo aquilo que é normal, todo mundo faz, cuidado, talvez não venha de Deus. E Satanás consegue, nessa sutileza, devagar, das coisas legais e populares, ir destruindo a nossa cabeça. E sem você nem perceber, antes mesmo de você casar, destruindo a sua futura família. O machismo e o feminismo é uma mentira. Você precisa entender que casar, isso eu quero que você saia daqui hoje, pensando, a cada minuto, quando você lembrar do seu namorado ou da sua namorada. Casar, gente, é se esvaziar. Quando a gente entrega a vida para Jesus, ser o Senhor e o Salvador da nossa vida, Ele vem morar em nós e Ele passa a mandar em você, não é isso? É ou não é? Sim ou não? Beleza. Vamos lá, o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, quando foi perguntado como é que funciona o relacionamento entre o homem e Deus, o apóstolo Paulo usou uma passagem lá de Gênesis, falando sobre o casamento, para exemplificar o relacionamento entre o homem e Deus. Paulo dizendo o seguinte: o relacionamento entre o homem e Deus é exatamente igual a um casamento. Ou seja, quando você casa, você se torna um só. E assim como o Espírito Santo de Deus habita em você, e você não vive mais só, quando você casa, você não vive mais só. E casar é o ato de se esvaziar. É acabar com o egocentrismo na tua vida. Entendeu o seguinte: a partir do momento que eu enfio essa aliança no meu dedo, o Silvestre não faz mais o que quer, o Silvestre não existe mais. A partir do momento que eu enfio essa aliança no meu dedo, eu estou morrendo para uma velha vida de solteiro, e está nascendo um novo Silvestre casado, junto com a Carol. E o Silvestre, aquele Silvestre, não existe mais. O objetivo da minha vida, se todo jovem entendesse isso, muitos nem casavam. Se entender que casar é dedicar a sua vida para fazer o outro feliz para o resto da vida, talvez você não casasse. Porque você é egoísta e egocêntrico ao ponto que você não vai conseguir abdicar a sua vida em prol de outra pessoa para o resto da sua vida nessa terra. E isso é casamento. Ah, Silvestre, então quer dizer que eu não vou pensar em mim? Olha como a gente é egocêntrico. Não, não vai. Mas tu percebe que é tão óbvio que se os dois tivessem o mesmo raciocínio, você vai ser feliz? É óbvio, gente. Quem tem que se preocupar com a minha felicidade é a Carol, não sou eu. Porque eu não casei comigo. Se eu quisesse fazer do meu jeito, como eu quero, fica sozinho, mano. Não casa, que ninguém vai se meter na tua vida. Ninguém vai estar nem aí para ti, aí tu faz o que tu quiser. Mas decidiu casar, entenda, você morreu. E você está escolhendo fazer uma outra pessoa feliz para o resto da vida. E se essa outra pessoa tiver o mesmo raciocínio, você vai ser feliz. Como eu sou. A minha vida é fazer a Carol a mulher mais feliz desse mundo. E 100% das minhas energias estão centradas nisso. Agora, o que eu mais escuto quando eu estou fazendo aconselhamento de recém-casado é: ai, Silvestre, antes do casamento ele não era assim. Ai, Silvestre, ele nem peidava. De novo, cadê os namorados? Namorada, ele já peidou na tua frente? Não, eu quero te ouvir. Ele já peidou na tua frente? Ele já peidou na tua frente? Não, tu acha que ele é travado, é? Ele peida, mano. Entende uma coisa? Namoro é comércio, gente. Ninguém vende o que não presta. Eu já cansei de ouvir: ai, Silvestre, ai, depois que a gente casou, é sempre essa frase, depois que a gente casou, ai, ele não gosta mais que eu pegue no cabelo dele. Ai, mas antes ele adorava. Eu falei: ele mentia para ti, Lesa.
Aí a mulher toda carinhosa, oi amor, oi. Aí depois de casa, não. O que mais tem hoje é homem metrosexual, né? Deus. Namoro é um comércio, você não vende o que não presta. Eu quero que você entenda que assim como você passa anos... Quem aqui faz faculdade? Quem faz faculdade, levanta a mão. Você passa anos estudando numa faculdade para ter uma profissão que é finita. Ela vai acabar. Você vai ficar velho e não consegue mais trabalhar. Você passa 5 anos numa, 4 anos em outra, 6 anos em alguma, mas depende da tua profissão. Para aprender uma profissão que vai parar um dia, vai acabar. Você vai ficar velho, não consegue mais trabalhar. E aquela escolha que é para toda a tua vida nessa terra, até o último dia, no leito de morte, a gente só junta os panos e se casa. Precisa estudar, precisa aprender, né? Basta juntar, e a gente dá um jeito. Você precisa entender o peso dessa escolha. Isso não é brincadeira, gente. Porque se você realmente quer obedecer a Deus, é uma só, para o resto da sua vida. Você precisa entender que não é só a sua felicidade que está em jogo, é isso que você, jovem, não para raciocinar. Para de ser egoísta, pensar só em você. Não é a sua felicidade que está em jogo, é de uma geração. Eu tenho certeza, eu não vou aqui pegar o microfone porque eu não quero fazer ninguém chorar. Mas eu tenho certeza dos traumas que você carrega da sua história, da sua criação, com seus pais, casamentos destruídos, famílias destruídas, abusos e 1 milhão de coisas. Você entende que você é reflexo de uma geração deturpada? Não era a felicidade daquele casal que estava em jogo quando eles casaram, era a sua e a dos seus netos. Você precisa entender que a decisão de uma família não é a sua felicidade que está em jogo. Para de ser egoísta. É de uma geração, é dos teus filhos, é dos teus netos, é dos teus bisnetos, se Jesus não voltar. Até lá. Você tem noção da responsabilidade que é uma família, gente? Então, para te ajudar a fazer as melhores escolhas, eu tenho 3 pontos bem rápidos para a gente conversar. Eu quero te ajudar a fazer as melhores escolhas, mas antes disso, eu queria ler com você, para você entender isso que eu acabei de falar, livro de Marcos, capítulo 10, lá no versículo 6. É um versículo que todo mundo conhece, mas passa tão batido e tão rápido na nossa cabeça, porque é tão simples, né? Diz assim: mas no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais 2. Você não é mais individual. Você não é mais quem você era. Presta atenção. Já não são mais. Deixou de ser quem você era. O Silvestre morreu. A Carol morreu. E virou Silvestre e Carol. Mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Você tem noção do peso do final desse versículo? Ninguém separe. Não há plano B para você. Depois que você escolher e você tomar essa decisão, não há plano B. Não tem alternativa. Você está entendendo o peso da responsabilidade de escolher alguém que Deus preparou para você? Por isso, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é: ore. A gente negligencia muito aquilo de mais importante que Deus nos deu, a nossa comunicação com Ele. João capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim, João 14, 13 e 14: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você tem pedido o marido
que Deus quer para você? Você tem pedido a esposa que Deus quer para você? Ou é aquela gatinha que você quer para você? Ou é aquele gatinho, aqui eu sei que não tem esse, então não é essa opção, né? Que você quer para você? Dá um exemplo, a minha filha tem 14 anos de idade, gente. Desde pequena, a minha filha ora por um bom marido, eu posso com isso? Eu já falei para ela, não precisa casar, né? Casar para quê? Paulo ainda fala, né? Minha filha obedece, vai casar para quê? Né? Um dia desse eu fui buscar ela no Sonho Natal, ano passado, no ensaio, acho que foi em novembro, por aí. E aí eu peguei ela, e quando eu estou com ela, eu trato ela como mulher. Abro a porta do carro para ela, o que eu faço para a mãe dela, eu faço por ela, quando está só eu e ela. Abro a porta do carro para ela, vou pegando na mão dela dentro do carro, a gente vai junto, conversando, batendo um papo. E aí nesse dia, finalzinho de novembro, foi até um dia que eu disse que foi uma das realizações da minha vida, porque quando a Sabrina tinha 1 ano e meio, 2 anos, eu numa meditação, meditando, estava lendo um livro sobre criação de meninas, e logo depois fui meditar, e uma das decisões da minha meditação foi que eu queria ser o exemplo de homem que a Sabrina iria casar. E eu decidi isso na meditação, ela tinha 1 ano e meio. E esse dia foi uma realização para mim, eu cheguei em casa todo empolgado, eu falei para a Carol, não demonstrei tanto isso na frente dela, nunca falei isso para ela na vida, por isso que foi algo tão espontâneo que mexeu muito com o meu coração. E nesse dia eu peguei ela na igreja, abri a porta do carro, ela entrou, fechei, entrei, nós fomos dirigindo, pegando na mão dela aqui do meu lado. Nós fizemos um retorno na Torquato Tapajós, passando quase ali em frente a Philips. Ela me olha, falou, pai, o senhor vai acabar com a minha vida. Tomei um susto. Falei, por quê, menina? Pai, o seu padrão de homem é muito alto, eu não vou arrumar um homem igual o senhor. Eu falei, então não casa. Está resolvido o teu problema. Né? Fica comigo, cuida de mim até a velhice. Para que casar? Né? Você já sabe que não vai achar? Não tenta, porque vai dar ruim. Aí o que é pior, vai sofrer tu e eu. É 2 sofrendo. Para que isso, minha filha? Me explica. Negócio de homem, não pensa de homem não. A Carol diz, né? Mas tu me tirou de casa. Eu falei, mas tu não é minha filha, mano. É mais fácil que não é dos outros. Ser pai de menino é horrível, gente. Tá doido? Tem algum pai de menino aí? Tem algum pai de menino aí atrás? Vamos orar um pelo outro. É horrível isso, é ruim. Alguém de vocês aqui tem filho aqui no jovem já? Que triste. Eu espero que não seja uma das que levantou a mão que está namorando. Graças a Deus. A minha esse ano vai para o jovem, gente. Imagine meu desespero. Em novembro ela vai para o jovem. Ela está numa alegria. Eu falei, para que isso? É tão bom ser adolescente, né? Ai, ai. Bora. Voltando para cá. Você precisa entender a importância da oração, gente. Peça de Deus o homem e a esposa que Ele tem preparado para você. Peça que Ele dê a você aquele que Ele tem cuidado, tratado, preparado, pensando em você. Deus tem alguém preparado para você. Peça dele a sabedoria e o discernimento de enxergar essa pessoa, de escolher aquele que Ele escolheu para você e não o que seu coração quer. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, ore, e você só vai conseguir esse discernimento de Deus orando, falando com Ele. Diga, Senhor, que eu consiga enxergar aquele que Tu preparou para mim. Senhor, que eu consiga enxergar aquela que Tu preparaste para mim. E que eu consiga saber se realmente vem de Ti ou não, Senhor. Abre a minha vista, abre a minha mente. Ore, para que aquele marido que Deus está preparando para você tenha tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você espera num homem, tudo aquilo que você espera numa mulher. Aquilo que na sua criação foi difícil, que você não quer para você, aquilo que você não viu na sua família, você não viu no seu pai, você não viu na sua mãe. Ore e diga, Senhor, prepara isso no coração daqueles que tem preparado para mim.
A Bíblia diz a importância de você clamar e dizer para Deus aquilo que você quer e o que o seu coração almeja. E Deus diz, quando isso é firmado nele, nós acabamos de ouvir, Ele vai te dar. Mas a sua preocupação precisa estar nele. Queira alguém que ame a Deus, que tenha temor a Deus. Acredite, Deus pode te dar o melhor. Deus age muito além e muito mais do que você imagina. O que eu mais vejo são jovens se inferiorizando. Falei com um jovem, homem, semana retrasada, lá da igreja, veio conversar comigo. E ele, pela primeira vez, ele disse que ele teve coragem de falar o que ele nunca falou para ninguém. Ele falou: Silvestre, cara, eu sou feio, eu já tenho 28 anos, ninguém vai me querer. Eu tinha que ter trazido ele para essa palestra hoje, para ele ver o nosso irmão ali, que tudo tem chance. Tudo é possível. Para de te inferiorizar. Para de achar que você... Isso para as meninas é ainda pior. Foi um choque para mim ouvir isso de um homem, porque é difícil o homem ter coragem de falar isso. Ele carrega isso na cabeça por anos, quase 30 anos, mas não tem coragem de falar. Mas isso é muito mais forte das mulheres. É raro. É tão raro que eu não conheci nenhuma até hoje. Mulher que seja realizada consigo mesmo, que se ache linda. Mulher sempre tem alguma coisa para arrumar, eu nunca vi. Para de te inferiorizar, acredita, Deus pode te dar mais do que você imagina. Jovem, por mais que você seja feio, acredita, a Bíblia é clara, Deus cega. Então ore por isso, Senhor, cega aquela menina, Senhor, para que ela veja um príncipe em mim. Gente, a gente ri disso, mas é verdade. Eu vejo uns casais, é sério, eu sou um ser humano igual você. Eu vejo uns casais que eu olho e digo: Senhor, é a prova de que tu cega, Senhor. Como é que pode? Eu tenho um funcionário, amigo meu, que trabalhava comigo, não trabalha mais, que eu brinquei com ele. Eu dei uma mensagem no jovem lá da NIB da Torquato, falando sobre sucesso profissional, carreira. E eu estava falando sobre isso, sobre as escolhas, né? E comecei falando sobre, para ter sucesso, falando sobre família. E eu falei exatamente isso. Eu falei: cara, não vou citar o nome dele porque ele já passou vergonha demais lá, não vou fazer passar vergonha aqui. Mas eu falei: a prova disso é o Joãozinho. Cara, a esposa dele é uma princesa. Ele é ridículo, gente. Ele é assustadoramente feio. É o menino de papai, é? É tu olhar para ele que tu tenha certeza que Deus cega. Então, acredite, jovem, mas você precisa orar e pedir que Deus prepare isso para você. Segunda coisa que eu queria conversar com você, para você tomar uma decisão correta na sua vida. Você se casa com a história. Você se casa com a história. Você não se casa com o rosto. Você não se casa com o corpo. Você não se casa com dinheiro, meninas. Estamos falando de pesquisa agora, gente. Pesquisa, tá? As mulheres acima de 25 anos, 70% das mulheres escolhem um marido procurando segurança, ou seja, dinheiro. Quem pensa menos em dinheiro é as com menos de 25, porque são destampadas ainda. Aí vem de amor, né? Mas menina, você não casa com dinheiro. Você não casa com rosto. Você não casa com corpo. Deixa eu te falar. Eu quero que você saia daqui hoje para nunca mais esquecer disso. Porque, escuta, estou te dizendo agora. Isso que eu vou te falar agora é 90% dos problemas dos casamentos que eu aconselho. Você casa com uma história. Você é fruto de uma história. Entenda, feiura tem jeito. Cadê o slide? Bota o slide aí, bota o slide aí. Bota o slide aí. 2 exemplos para você entender que feiura tem jeito. Bota aí, cadê? Olha isso, gente.
Olha isso, gente. Tu já imaginou tu acordar de madrugada e encontrar com esse troço aqui? Bota a segunda foto, segunda. Olha isso, gente. Isso é foto real, gente. Não é só dinheiro não, meu irmão. Maquiagem, cabelo arrumado. Aí o que tem de dinheiro aí é o dente. Mas isso aí tu junta uma grana e faz. O que eu estou querendo dizer, feiura, tem jeito. É porque eu tinha um vídeo que eu vi de uma mulher desdentada, sem dente. Uma transformação dela maquiada, surreal. Gente, feiura tem jeito. História, você não consegue mudar. Você casa com uma história, você precisa conhecer a história do outro. Todos vocês, cada um de nós, somos produtos de uma história, gente. Desde que você nasceu até aqui. Você é fruto do ambiente a qual você foi criado. Então entenda, você precisa conhecer a história do outro. Os traumas, os medos, a criação, a família. Vou dar um exemplo para você. Lá na NIB, a grande maioria que me conhece, acaba conhecendo minhas histórias. Eu sou professor de um com Deus lá também, então eu pego as turmas grandes. Então muita gente que chega na igreja me conhece. E conhece a Carol, conhece a minha história com a Carol. Eu conto uma história na primeira aula, de quando eu pedi ela no noivado, né? Então a maioria conhece a minha história da Carol lá na igreja. Então muita gente quando chega para se aconselhar comigo, já sabe como é que é o meu casamento com a Carol, o nosso relacionamento. Então a Carol, por exemplo, a Carol me serve, né? Comida, ela serve meu prato, me serve. Se tem uma história por trás, que não dá tempo de eu contar aqui, que é bem engraçada, mas não dá tempo. A Carol me serve, né? E a Carol veio de uma família onde os homens fazem tudo. Tudo. Até hoje, para mim, o melhor cozinheiro que existe na face da terra é meu cunhado. Meu cunhado cozinha maravilhosamente bem, gente. Tudo que meu cunhado faz é uma delícia. O meu sogro inventava comida. Ele faleceu há um mês, ele inventava comida. Aí a Carol casa com um cara que se fizer café queima água, gente. É feio o negócio. Mas eu tento até hoje. E a Carol me serve, porque eu fui criado desse jeito. A minha mãe serve meu pai. E aquilo que para ela era uma frescura, ela entendeu que é uma forma de eu me sentir amado. E ela me serve. Ela realmente foi transformada por Cristo. E a mulher que eu tenho hoje, não tem nada a ver com a Carol que eu casei 18 anos atrás. Estou há 20 anos com ela, 18 anos de casado. Nada a ver com a mulher que eu casei. Deus me deu uma outra mulher. Então as pessoas sabem dessa história. Aí eu cheguei no aconselhamento uma vez, casal de jovens. 1 ano e meio de casado, já estava tendo porrada. 1 ano e meio, 2 anos e meio. Já estava tendo porrada. E aí eu vou resumir, um dos motivos. Ele chegou para mim e falou: Silvestre, cara, ela não lava nem minha roupa. Ela quer que eu lave. Meu prato, a minha louça ela não lava, ela quer que eu lave. Cara, tu contou a história da Carol, a Carol te serve, cara, que sensacional. A minha mulher não quer fazer nada para mim. Eu digo: peraí, rebobina a fita. Volta. Quem foi que acabou de falar aí? A Carol. Eu falei: essa aí, para aí, essa aí mesmo. A Carol é minha esposa. Não é tua, Leso. Quem casou com ela foi eu. Não foi tu. Eu tinha ouvido 25 minutos da história dela, porque é aconselhamento, sempre eu gosto de ouvir a história de cada um. E ela me contou a história dela. O pai se suicidou cedo, né? E veio de uma família desestruturada. A mãe casou com um tio, aí o tio batia na mãe, né? E aí eram 3 irmãos, tinha só um homem, 2 mulheres, e ela foi criada ali por mulheres, e a mãe traumatizada de 2 relacionamentos, e criada para ser uma mulher independente, forte. Eu falei: meu irmão, eu ouvi 25 minutos da história da tua mulher. Eu já sabia que ela não ia fazer isso por ti. Tu não sabia disso antes de casar? Ah, não, ela era assim, mas não era casada, né? Eu acho que eu entendia que ela ia entender isso. Eu falei: não, mano, tu é que não entendeu, escolheu a pessoa errada. Quem errou foste tu. Porque tu esperava outra mulher e casou com a errada. Tu casaste com uma história. E você precisa entender que história o seu namorado ou a sua namorada tem. Quando você vai para uma entrevista de emprego,
Você leva um currículo, não leva? O que tem no teu currículo? Quero te ouvir, o que tem no currículo? Bora, o que tem no currículo? Nome, o que mais? Estudo, o que mais? Experiência, né? E por que você bota experiência no currículo? Por quê? Para saber onde você trabalhou, não é isso? Você sabia que as empresas ligam para as outras empresas para saber de você? Para ouvir recomendações de você? Sabia disso? Até no LinkedIn tem lá, né? Recomendar o outro, né? Isso é comum. Olha só, a gente está falando de uma decisão, de algo provavelmente provisório, que é o emprego, que não vai mudar em nada a tua vida. Aquele que te contrata está preocupado com a tua história profissional. Está preocupado o que você fez em outras empresas, por que você saiu. Se você já fez entrevista, eu tenho certeza que o entrevistador te perguntou, você saiu dessa empresa aqui por quê? Por que você saiu de lá? Ele está preocupado. Agora, você vai namorar. Aí quando você vai namorar, vamos lá, todo mundo aqui é crente, né? Então você pensa em casar, né? Cara, é uma decisão que é para toda a tua vida nessa terra. E tu não está preocupado com referência? Tu não está preocupado com a história dele? Sabe o que tinha que fazer, mulher? De novo, quem aqui já namorou? Não estou falando desse namoro atual, tá? Quem já teve um outro namoro aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Vários, tá vendo? Beleza. Sabe o que você tinha que fazer, mulher? Igual o entrevistador faz. Ligar para a ex dele. Quem é tua ex? Ah, a Mariazinha. Mariazinha, tá bom, peraí que eu vou ligar para ela. Mariazinha, tu namorou com o João? Namorei, beleza, estou pegando ele agora. Seguinte, por que vocês se separaram? Largou ele por quê? Ai, Silvestre, como assim? Eu falei, ei, a Mariazinha sabe mais da história do Joãozinho do que tu, Lesa. E talvez ela tenha largado ele por um problema que vai acabar com a tua vida, e ele não vai te falar. Talvez ele tenha dado um tapa na cara dela, e tu só vai saber depois de casar. Talvez ele tenha sido estúpido, grosso e violento com ela, e tu só vai saber disso depois de casar. Aí a decisão, que é a decisão capaz de destruir a tua vida, tu não está preocupado com referência. Gente, isso não é brincadeira, estou falando sério. Você deveria falar sim com a ex do seu namorado, para saber o porquê que eles terminaram, para saber o que aconteceu que não fez dar certo, porque provavelmente o que não fez dar certo com ela, existe uma grande probabilidade de não dar certo com você. Você precisa entender que a história fala muito mais alto, e você não consegue conter isso. Eu vou te dar outro exemplo. Eu fiz um aconselhamento uma vez, e uma jovem, namorando, chegou comigo muito triste, não sabia o que fazer, porque ela estava, o namorado dela estava, sabe, meio que perseguindo ela, ligava para ela o tempo todo, aí não queria que ela estivesse com as amigas dela, não queria que ela fosse para o shopping com o GA dela, né? E poxa, Silvestre, tu pode falar com ele? E eu falei, mana, tu é o que dele? Namorada. Eu falei, tu está fazendo o que com ele ainda, maluca? Ai, Silvestre, como assim? Eu falei, mano, o cara é teu namorado, ele já está te perturbando desse jeito, tu está aqui te aconselhando com um pastor, por causa do teu namorado. Tem noção do que vai ser a tua vida de casado com esse cara? Ai, esse pastor, como assim? Eu falei, acorda, mano, ele só vai piorar. Porque no namoro que a gente vende o que é bom. Deixa eu te contar uma verdade, posso te contar uma coisa? Você sabia que até o meu filho, a minha filha, só quem vai descobrir o íntimo dele, quem realmente são,
é o marido e a mulher deles. Sabia disso? Que nem eu consigo saber tudo. Sabe por quê? Porque de mim eles têm temor e respeito. E na hora que a asa tenta crescer, ela baixa de novo, porque ele tem medo de mim. Ele tem temor e respeito a mim. Deixa eu te falar, pela esposa dele, ele não tem o mesmo medo. A possibilidade da asinha dele crescer muito mais do que comigo é gigante. Entenda, a tendência é piorar. Falei, larga esse cara, mano. Ai, pastor, mas eu gosto dele. Eu falei, eu nunca vi ninguém morrer de paixão, tu não vai ser a primeira, Lesa. Passa. Então, você precisa conhecer a história do outro. Cara, fez um outro aconselhamento. Esse casado já. 6 meses de casado. Primeira briga feia do casal. Sabe o que o cara fez? Pegou uma faca, esfaqueou o colchão todinho com raiva. Aí ele veio se aconselhar comigo. Silvestre, o que eu faço para ajudar ele? Eu falei, morre. Porque o próximo não vai ser o colchão, vai ser o teu corpo, Lesa. Ou tu acha que todo assassino, ou cara que é violento, ele começa matando? Não. Sabe o que tu faz por ele? Foge. Porque o princípio da vida na Bíblia é imutável. Você tem duas possibilidades de separação e de divórcio, gente. Adultério e risco de vida. Eu falei, eu sinto te informar, a próxima que ele vai furar é o teu peito, não é mais o colchão. E aí conversando com ela só, não foi nem com ele, com ela começou a me falar sobre ele, e na história dele, o pai dele já tinha sido preso, porque bateu na mãe. Eu falei, tu sabia disso e casou com ele, mano? Gente, você casa com uma história. Ai, Silvestre, agora eu estou falando com os homens. Ai, Silvestre, mas o meu pai batia na minha mãe, então quer dizer que ninguém vai poder casar comigo? Não estou falando isso. Cristo nos faz nova criatura. O que eu estou querendo dizer para você, menina, é que se o pai dele batia na mãe dele, você tem que casar ciente do risco que você corre. Porque o último que eu aconselhei, tem 3 semanas? Um mês e meio, 3 ou 4 semanas atrás, 1 ano e meio de casado, o cara traiu a menina, e na discussão deles pela traição, ela gritando, berrando, não sei o que, revoltada, ele deu um tapa na cara dela, e o pouco da história que eu ouvi dele, era nítido o risco que ela corria, só que ele chorando pelo que ele tinha feito na minha frente, arrependido, e verdadeiramente arrependido, eu acredito nisso, desesperado, e ela chorando na minha frente, dizendo assim, Silvestre, eu sabia que isso já tinha acontecido na família dele, mas ele, quando a gente namorava, ele chorava de ódio, de raiva do pai, que ele tinha nojo do que o pai fazia, que ele nunca ia fazer isso, e eu acredito que é verdade. Só que você precisa entender que isso está na história dele. Eu acredito que ele tenha nojo, eu acredito que ele jamais quisesse fazer isso, eu acredito verdadeiramente. Mas isso estava na história dele. E o limiar de risco daquilo vir à tona no momento de estresse é gigante. Quer dizer que todo mundo vai passar por isso? Não, lógico que não. Eu já aconselhei casais de que um homem que batia em mulher, que foi preso, solto, e eu aconselhei, hoje é uma família incrível, tem 6 anos, nunca mais encostou um dedo na esposa, nem nas filhas, é uma família incrível. Gente, Cristo é capaz de transformar qualquer um, quando Ele quer. Só que aí vem a questão, será que você está disposta a pagar esse preço? E descobrir se Ele vai querer mudar, porque você não pode mudar Ele, só Ele pode mudar, só Ele pode querer obedecer a Deus. Será que você está disposta a arriscar esse preço? Conheça a história do outro e entenda que conhecendo a história você aprende a medir a sua régua e a dele. Para de querer medir o outro pela sua régua.
se aprofunde verdadeiramente na história dele. Onde ele nasceu, onde ela nasceu, da onde ele veio, da onde ela veio. Como é que era o casamento dos pais? Como é que era o relacionamento dos avós? Como é que ele trata a mãe dele? Como é que ele trata o pai dele? Como é que ela trata o pai? Como é que ela trata a mãe? Você precisa ir a fundo, se ele foi abusado na infância. Porque acredite, mulheres, tem muito homem abusado. Não é pouco não, a questão é que o homem fala muito menos do que a mulher. Se ele foi abusado na infância, se a sua esposa foi abusada, você precisa saber, você precisa ir a fundo na história do outro, porque você vai casar com essa história, não é com o rosto. E aquele abuso, com 10, 12 anos, vai reverberar na vida daquela pessoa, até o último dia da vida dela nesta terra, até esse corpo ser transformado, porque um abuso corrói, até que a gente permita que Jesus transforme o nosso coração. Mas deixa eu repetir, você precisa permitir isso, só que entenda, você não consegue fazer isso pelo outro. Você não consegue fazer o outro ter essa mudança, é ele que precisa querer. O que eu mais percebo é a gente acha que é capaz de mudar o outro. Não, Silvestre, mas é porque eu sei que ele vai mudar. Já ouviram falar sobre o roleta russa? O revólver? Botar uma bala, girar, fechar e atirar. É o que você faz com a sua vida às vezes. Você brinca de roleta russa. Será que vai dar certo comigo? Será que ele vai mudar? A sua vida é muito preciosa para você brincar de roleta russa, sem conhecer a história de quem você quer viver nessa terra, para todo sempre, até Jesus voltar. Eu fiz um aconselhamento uma vez, muito engraçado. Eu sempre peço para o cara contar a história dele, depois a esposa, né? Independente da ordem. E normalmente quando a pessoa conta a sua história, eu peço para ela contar em detalhe, lá de onde ela nasceu, né, como é que ela viveu, a infância, relacionamento do pai, da mãe, casamento, onde estudou, tudo. Eu quero entender a história. Então isso demora às vezes 20 minutos, 25, depende da pessoa. Aí eu fiz um aconselhamento, aí eu perguntei do cara, eu já percebi na entrada do cara que era um cara sério, sabe aqueles caras sériozão, calado, meio cara de bruto. Aí o cara entrou, sentaram, eu falei, amigão, conta a tua história aí. Mas eu quero em detalhe. Em detalhe. Da onde tu nasceu, onde você viveu, como é que era o casamento do teu pai e da tua mãe. Foi a minha história? É. Nasci em Manaus. Meus pais eram casados. Separaram. Eu conheci ela e casei. Foi isso? Tu quer mais o quê? Foi nada. Entendi. Aí eu pedi para ela contar a história dela. Aí ela passou 25 minutos falando detalhe, que é o normal, beleza. Aí quando terminar de contar a história, eu comecei por ela, eu falei, vamos lá, porque foi ela que pediu aconselhamento. Me diz, o que está acontecendo? Qual é o maior problema de vocês? Ai, ai. Sabe qual é o meu maior problema, Silvestre? Eu queria que esse homem fosse romântico. Eu falei, é desse aqui que tu está falando, mano? Ele é muito bruto. Eu falei, peraí. Ele foi acertado por algum objeto de ferro na cabeça durante o casamento, assim, e acordou assim? Não. Foi quando tu conheceu ele, já era assim? Era, sempre foi assim. Eu falei, por que tu casou com ele, Lesa? Tu está esperando dele o que ele não é capaz de te dar, porque ele não teve. Você casa com uma história e para de esperar de alguém a história que ele não teve. Vou fazer uma pergunta aqui. Jovens mulheres agora, lindas, que tem muita mulher bonita. Vamos lá, você mulher. Quantas aqui querem muito
um namorado e um marido que dê flores para você. Quantas? Levanta a mão, levanta a mão. Chega até. Homens, 70% levantou a mão. O Mário com vergonha, que mas levantou. Homem, cadê os homens? Diga eu. Ixi. Coitada de você, mulher, já não são bonitos, não fala desse jeito, né? Bora, é homem, meu irmão, diga eu. Agora, você é homem, macho. Quantos aqui viram por toda a sua infância e a sua juventude o seu pai, o seu avô, o seu tio dando flores constantemente para sua mãe? 2. E como é que você, jovem, quer um homem que te dê flores? Você está pedindo dele uma história que ele não teve. Isso não vai brotar do nada, gente. Você casa com essa história. E você acabou de ver só 2 tiveram essa história. Levanta a mão os 2 de novo. Olhem para ele, meninas, os 2 aqui. Esses aí vai dar certo. Você... Ei, dei moral para vocês agora, hein? Ei. Você casa... Ai, você... Eu lembrei de um aconselhamento agora. Ai, pastor, eu queria que ela fosse igual a minha mãe, mas tu não casou com a tua mãe, Lenço. Casava com a tua mãe, então vai morar com ela, meu irmão. Entenda, conheça a história, porque isso vai fazer você desistir muito rápido de alguém. Se você entender a importância disso. Deixa eu te falar, do jeito que ele trata a mãe dele, mulher. Olhe para minhas mulheres agora. Do jeito que ele trata a mãe, as tias, a irmã não, porque com o irmão é porrada o tempo todo, né? A mãe e a tia ou a avó, eu sinto te informar, ele vai te tratar 10 vezes pior. Porque pela mãe, ele ainda tem um respeito de mãe. Por ti, ele não vai ter esse respeito. Então, avalie com muito cuidado essa história. Ai, pastor, ela não gosta de cozinhar. Cadê aqui as meninas que amam cozinhar? Cadê? Fica a mão levantada. Homem, olha para o lado, homem. Olha aí, homem. Essa vai cozinhar para ti. As mulheres que odeiam cozinhar. Homem, olha para o lado. Essa aí tem que ter dinheiro para o iFood. E conheça a história do outro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui morou naquela casa que tinha sempre um armário de centopeia na porta, assim, ó, com 300 sandálias na porta? Cadê? Olhe, não, levanta a mão, pô. Quero te ajudar. Olha para o lado aí, pessoal. Olha aí. Esse aí, eu sinto te informar, se tiver um grão de areia na tua casa, vai dar porrada. Vai! Porque é a história dele. Eu tenho um amigo, muito amigo, até sócio, que eu digo que ele é doente. Ele não deixa ninguém na casa dele, quando chega em casa, encostar na cama sem tomar banho. Ninguém, nem os filhos, nem a mulher, nem ele. Eu digo, mano, tu é doido. Mais doido, tua mulher que casou contigo, é doido e meia. Mas você entende que você não foge da história? Existem famílias organizadas, existem famílias bagunçadas, existem famílias que a mesa é arrumada, tem famílias que a mesa não é arrumada. É com essa história que você casa. Você, jovem, pediria do seu amigo ou namorado, ou da sua amiga ou namorada, 5 milhões de reais? Você pediria dele, eu quero 5 milhões, me dá agora. Por que tu sabe que ele não vai te dar 5 milhões?
Por quê? Não é óbvio. Infelizmente, a gente faz isso nos nossos casamentos. Você pede do outro aquilo que ele não tem. É tão óbvio, gente. E você faz uma decisão errada para o resto da sua vida e estraga a sua vida. E eu falo isso na lata em aconselhamentos. Eu digo, o maior erro de vocês começou quando vocês decidiram casar. O erro foi casarem. Porque vocês queriam outra história e casaram com uma completamente diferente. Antes de casar, vai lá na casa da sogra, estuda o território inimigo, acompanha, vê de perto como é que faz, como é que cozinha, como é que age, como é que ela fala com os filhos, como é que ele fala com os filhos, como é que é o casamento deles, se são carinhosos, se não são, se são românticos, se não são, porque é o que você vai ter. Você precisa fazer isso. Lembre, não é só enfiar essa aliança no dedo que vai te fazer feliz para sempre. É a decisão que você vai fazer. E por último, o que ele é agora, terceiro ponto e último, o que ele é agora vai piorar. Você precisa saber se ele gosta de servir a Deus, se ela gosta de servir a Deus. Como é que é o ritmo dele na igreja? Como é que é o seu ritmo na igreja? Porque a tendência é continuar igual. E se você é uma pessoa que serve muito a Deus, que ama servir a Deus, doar a sua vida para Deus, e a sua namorada não, eu sinto te informar, ela vai te puxar para te afastar de Deus. Se ela não te afastar de Deus, ela vai se afastar de ti mesmo. E teu casamento vai ser um problema. Você precisa saber no detalhe qual é a paixão que cada um deles tem por Deus. Você precisa saber e entender que você não é capaz de mudar o outro. Se ele é bagunçado, se a família dele é bagunçada, ele vai ser. Ai, mas eu vou mudar ele. Não vai. Meninas, cara, isso é incrível. Sem brincadeira. 70% dos aconselhamentos que eu faço pré-nupciais, eu escuto essa frase de menina. Não, Silvestre, mas eu acredito que ele vai mudar. Não vai. Deixa eu repetir de novo, olha para minhas meninas. Ele não vai mudar. Ai, Silvestre, quer dizer que ele não pode mudar? Claro que pode. Eu mudei, eu era um idiota, um ogro, um estúpido, um abestalhado. Se você me conhecesse 15 anos atrás, você nunca ia estar aqui me ouvindo hoje. O Silvestre que a Carol casou 18 anos atrás não é o Silvestre que está aqui hoje, nem o cheiro dele. Então quer dizer para você que quando a pessoa quer viver Cristo verdadeiramente, Ele nos faz nova criatura. Mas você entende que quando a Bíblia diz assim, ó, esmurre ao seu rosto, Ele está mandando esmurrar o rosto de quem? O seu. Você não consegue esmurrar o rosto do outro. Você não é capaz de mudar ele. Se ele quiser obedecer a Deus, ele pode mudar, mas é ele que precisa querer, e você não é capaz de fazer isso. Porque outro grande problema é esse, é você entrar num casamento com sentimento de pai e de mãe. Aí você começa a se achar pai da sua esposa. O que eu recebo em aconselhamento, Silvestre, já falei para ela que está errado. Eu fico olhando, é quase um pai falando com a filha. Eu digo, ei, mana, mas tu não é filha dele não. Eu falei, mano, presta atenção, ela tem pai, ela tem mãe, tu não é pai dela, tu é marido dela. Ou quando não é mulher, a mulher que quer mandar na casa, ele é um enrolão, ele é não sei o que, fica olhando. Eu digo, ei, mana, tu não é mãe dele não, tu é mulher dele. Então entenda, gente, você não é capaz de mudar o outro. Só Ele é capaz de mudar a si mesmo, se Ele quiser obedecer a Deus, se Ele quiser. Então analise o gosto de cada um. O que eu vejo de gente, a mulher adora ficar em casa, não fazer nada, e o marido adora estar na igreja, servindo, na rua, fazendo um monte de coisa, reunindo amigos, e casa. Fez gente, isso não vai dar certo nunca.
Eu vejo casais onde eu vejo as duas coisas. Homem que é um atraso na vida de mulher, e mulher que é um atraso na vida de homem. Eu sempre falo, tem dois tipos de homem, dois tipos de mulher. A mulher âncora e o homem âncora, e a mulher motor de polpa e o homem motor de polpa. Um vai te puxar para baixo, mano, e vai acabar com a tua vida. O outro vai ser um motor na tua vida, e vai te fazer cada vez mais parecido com Deus, vai te levar cada vez mais para frente, vai te impulsionar cada vez mais, vai te fazer ser cada vez melhor. Escolha quem você quer. Mas essa escolha você só consegue conhecendo a história do outro. Você precisa saber se os seus gostos são comuns, se você realmente está afim de juntos obedecerem a Deus na vida de vocês. Conversem sobre os planos de vocês para o futuro, para que a decisão seja pautada na realidade de cada um, porque às vezes um quer ser missionário e a outra quer ser médica. Eu fiz um aconselhamento ano passado, o cara quer ser missionário e o sonho dela é ser médica. Eu falei, gente, não vai dar certo nunca, porque uma está preocupada com o sucesso dela e o cara quer ser missionário, viajando. Como? Não casa. Então, conheça o gosto, a história. Se ele é grosso, se ele é grosso com você, ele vai ser pior quando casar. Agora, a mulher, presta atenção, grosso não é bufar. Não, meninas, homem bufa. A gente gosta disso. Não sei por que o homem é assim. A gente cresceu com... A gente é macho. A gente tem prazer em bufar. Não sei por quê, não sei te explicar isso. Mas é legal. Mas por que... Deixa eu te dar uma dica, namorada. Quando você casar, você vê, se você escolher um cara para casar, teu namorado, aí esse cara, esse é o cara que eu quero casar. E ele bufar assim, aí você diz assim, meu macho. É homem, gente. Presta atenção, mulher, presta atenção. Se ele não bufar, cuidado. Cuidado. Cadê o homem que bufa aí? Diga eu. Olha aí, esse é macho. Tu viu que o eu foi mais forte agora, né? Ele quis ter certeza que ele é macho. Entendeu? Então, se ele bufar, é homem. Pra gente encerrar, eu queria chamar o pessoal da música aqui. Já combinei com eles. Eu espero sinceramente, enquanto eles sobem, eu espero que a partir de hoje eu tenha ajudado você a avaliar melhor as suas escolhas no Senhor. E eu gostei dessa música, por isso que eu pedi para eles cantarem de novo, porque é uma música pautada na sua vida de obediência a Deus, e você viver esse Deus verdadeiramente, porque Ele vai te dar um marido, um namorado, uma namorada, conforme a vontade dEle, e que você faça disso um memorial na sua vida de obediência a Deus. Foi um prazer enorme estar aqui, gente. Muito obrigado, um grande abraço a vocês, Deus abençoe. Valeu! E vamos cantar.